Olá, igreja. Eu sou a Débora. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem falado ao meu coração através do Circuito Bíblico. Nós, como igreja, estamos lendo a Bíblia juntos através do Circuito Bíblico. Espero que você esteja acompanhando conosco. Nós estamos na semana 22 e o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Mateus 16, do versículo 21 ao versículo 27. Nós vamos ler e depois vamos orar. Então, Mateus, capítulo 16, acompanhe comigo, do versículo 21 ao versículo 27. E diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos discerne, ela traz luz aos nossos corações, aos nossos caminhos, ela traz respostas. Então, eu peço ao Senhor, neste momento, que venha trazer luz através da Tua palavra nos nossos corações e venha falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao contexto aqui sobre o que Jesus disse aqui desde aquele momento. Né? Que momento é esse que Jesus está falando aqui com os discípulos? Um capítulo anterior do capítulo 16 de Mateus, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Ele tinha acabado de fazer aquele grande milagre da multiplicação dos pães. Logo depois, quando entra no capítulo 16, os fariseus pedem Jesus um sinal, Jesus nega o sinal, Jesus estava sendo sempre questionado, respondendo perguntas, às vezes ele respondia as perguntas das pessoas com outras perguntas, às vezes ele repreendia as pessoas severamente. E aí, logo depois, ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Esse foi um tema do nosso estudo bíblico há algum tempo atrás. Aí. Quem é Jesus para você? E daí ele pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E Pedro vem e responde: você é o Cristo, você é Jesus, você é o Filho do Deus vivo, você é o próprio Deus, aquela testificação que Pedro tem. E daí Jesus vem com aquela famosa frase, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E esse verso trouxe tantos questionamentos, tantas ideias erradas na história da igreja. E aí é nesse momento aí, dessas conversas, que Jesus começa a alertar os discípulos sobre as coisas que iam acontecer, como a gente acabou de ler, que coisas não tão atrativas, né, estavam para acontecer. Então, a gente vai ler versículo por versículo e a gente vai tentar contextualizar o máximo que a gente puder e tentar viver esse momento aqui com os discípulos. Vamos de novo lá no versículo 21, que diz assim: Desde aquele momento esse que a gente acabou de contextualizar, quando Jesus tinha acabado, né, de falar com Pedro que sim, ele era Deus, e ele tinha acabado de falar aquela frase lá com Pedro, que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e tudo. Então, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, se a gente fosse colocar na cabeça dos discípulos neste momento aqui, é como se eles estivessem no time que está ganhando. Né? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, tinha acabado de repreender os religiosos, tinha acabado de receber essa testificação dos céus de que ele era Deus, de que ele era o próprio Deus encarnado. E os discípulos estavam tendo essa oportunidade de andar com o Mestre, de ver todas essas maravilhas, de ficar pertinho ali e ver que ele era mesmo o cara, ele era o Deus, o tão esperado Messias. Então, isso para os discípulos era uma oportunidade maravilhosa. Naquele momento não tinha
espaço para esse papo de morte que Jesus vem falando no versículo 21. Na cabeça deles, eles não estavam esperando por esse momento de tragédia, né? Eles não compreendiam ainda que Jesus precisava morrer. Ele fala que é necessário, né, que eu passe por essas coisas. E daí a gente vê Pedro, né, em reação a toda essa situação, no versículo 22. Ele diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Toda vez que eu leio essa parte, eu fico pensando na audácia de Pedro, de chamar Jesus no canto e chamar a atenção de Jesus. E é lógico que penso que na cabeça de Pedro ele não estava fazendo uma coisa ruim. Ele estava defendendo o mestre. Ele tinha acabado de ser elogiado, no versículo anterior, ele tinha acabado de ser elogiado por Jesus, e ele estava com uma confiança lá em cima. Penso que ele se sentiu como se fosse o guarda-costas de Jesus, né? Como eu vou deixar isso acontecer, mestre? Não se preocupe. E se a gente fosse colocar nessa situação, né, seu amigo está ali tentando te defender e falando, não, sei que você precisa sofrer, mas isso não precisa acontecer. Eu acho que na situação de Jesus, eu agradeceria, né? Muito obrigada, Pedro, mas eu preciso morrer mesmo. Mas Jesus não fez isso, né? Vamos ver o que ele diz no versículo 23. Jesus, em resposta a Pedro, ele diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, essa repreensão de Jesus, eu fico me perguntando por que essa repreensão tão agressiva, tão dura, e eu penso em várias possibilidades de por que Jesus reagiu dessa forma com Pedro. E uma delas, eu penso que Jesus ele queria deixar bem claro para Pedro, e mais para frente ele abre o assunto para os discípulos, a gente vai ler lá, que não caísse nessa tentação de Satanás que a gente não precisa morrer, de que a gente não precisa morrer para o nosso ego, que a gente não precisa morrer para as nossas vontades, e a gente pode ver como que isso ilustra o nosso viver hoje. O tempo todo o diabo quer nos convencer dessa mentira tentadora. Você não precisa morrer, você não precisa morrer para suas vontades, você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, não precisa se negar. E essa é uma mentira de Satanás, para deixar a gente apegado a essa vida tão passageira, tão cheia de distrações. Jesus ele fala, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, ao contrário, estava focado nas coisas de Deus, ele estava pensando nas coisas de Deus, ele estava focado no chamado que ele tinha. E aí, logo depois, Jesus abre o assunto, como eu disse antes, para os discípulos. Antes ele estava ali dando essa repreensão a Pedro, e aí, no versículo 24, vamos ler lá, ele abre a repreensão para todos os discípulos, e ele diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daí agora ele está falando com todo mundo. E aí a gente vê uma condicional aqui nesse versículo, que é o se. É a condicional do reino de Deus, que é negar-se, deixar de fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Deixar de fazer aquilo que você tem vontade de fazer para fazer aquilo que Deus tem vontade que você faça. Na sua vida, ao mundo à sua volta. E o se ele é uma condição, ou seja, se você quiser seguir a Jesus, se você não quiser seguir a Jesus, você está livre do requerimento, você está livre do se. Porém, seria incoerente dizer que você segue a Jesus se você ainda não entendeu o se. O que acontece muitas vezes é que a gente se diz seguidor de Jesus, mas a gente não entende essa condicional do se. E aí a caminhada cristã ela se torna incoerente. Então, é preciso entender essa condicional aqui. A condicional para seguir a Jesus é negar-se e tomar-se a sua cruz. E Lucas ele também descreve essa mesma passagem, só que ele tem um pouquinho mais de detalhes, e eu gostaria de ler também. Lucas 9, 23. Ele está descrevendo a mesma situação da conversa de Jesus com os discípulos. E eu queria ler só esse versículo. No versículo Lucas 9, versículo 23, ele diz assim, Jesus disse a todos, que é quando Jesus abre o assunto para os discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, tem esse detalhezinho aí de que a cruz ela é diária. A gente falou sobre o negar-se,
que é deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, que muitas vezes não é fácil. E aí depois ele fala de tomar a sua cruz, que é uma coisa diária, uma coisa mais corriqueira do que a gente pensa, não é um momento esporádico da vida, é diário. E esse tomar a cruz é como se fosse tomar essa vergonha, né? A cruz era a vergonha de Jesus. Ele estava tomando a cruz e ele sabia que ele estava certo. E ele não exigiu o direito de estar certo. Ele pegou a cruz e ele morreu. E se a gente for trazer isso para a nossa vida prática hoje, existem vários momentos no nosso dia a dia, que é diário, que a gente está certo, que a gente tem o direito de ir lá e reclamar os nossos direitos, mas como cristãos, precisamos tomar a nossa cruz. E depois, no versículo 25, ele continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E, para ficar mais claro, eu vou usar a palavra poupar. Poupar a vida, né? Como que isso é meio contraditório à nossa lógica humana? A sociedade hoje ela prega completamente ao contrário. Ela pede para a gente poupar a nossa paciência, poupar o nosso dinheiro, poupar o nosso tempo com as pessoas, poupar a minha autoimagem. A gente é treinado, às vezes, sem perceber, através da mídia, através do celular, através de tantas informações, muitas vezes a poupar a vida. E Jesus ele vem causando com essa nova ideia de que, se você quiser seguir ele, e se você o ama, e pela causa dele, se você quiser salvar a sua vida, você a perderá. Mas se você perder a sua vida pela causa dele, você a encontrará. Então, quando a gente olha ao nosso redor e a gente começa a analisar as nossas atitudes na vida profissional, nossa conduta profissional, como que a gente age nos nossos relacionamentos familiares, como que eu me comunico com as pessoas no trânsito, como que eu me comunico com as pessoas no supermercado, como que eu me comunico com meu filho. E daí a gente vê vários exemplos de eu estou perdendo ou eu estou ganhando, de forma prática, para a gente poder exemplificar. Então, lembra que a gente acabou de dizer que a cruz ela é diária. Então, são momentos mais corriqueiros, não são coisas grandes. E quando a gente entende que é necessário que haja o negar-se, haja o tomar a cruz, que haja a morte do eu, nesses momentos tão corriqueiros da nossa vida, eu cumpro o requerimento do si. E daí eu me torno um verdadeiro seguidor de Cristo. Torna-se coerente. E daí, no versículo 26, a gente continua. Ele diz: pois que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? E aí eu vejo a matemática de Jesus aqui. Ele vem com uma matemática completamente diferente, inovadora. No reino de Deus existem outras coisas que são mais valorosas. Porque ele fala, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a alma, para mim, vale mais. As coisas espirituais, para Jesus, no reino de Jesus, têm mais valor. Existem coisas mais importantes para Jesus do que as coisas que nós damos valor nos padrões desse mundo. Ou seja, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele está chamando aqui, é uma chamada para ver as coisas espirituais de uma outra forma. E aí eu concluo. No versículo 27, ele diz, pois o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Então, não se engane, não nos enganemos. Os nossos atos, as nossas condutas, eles estão sendo, sim, contados diante de Deus. E não caiamos nessa mentira, nessa tentação de Satanás, de que a gente não precisa se negar. Se quisermos seguir a Jesus, se quisermos cumprir com esse requerimento do si, precisamos ter um viver de cruz e um viver de se negar para fazer parte do seu reino. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Muito obrigado e até a próxima.